Senhoras e senhores ligados aqui no Abordo Notícias, sejam todos muito bem-vindos. A esquerda entrou em desespero e agora o perseguido da vez é o deputado federal pelo estado de Minas Gerais, Nicolas Ferreira. O Ministério Público Eleitoral pede a suspensão dos direitos políticos do Nicolas. Querem Nicolas inelegível. O Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais ingressou nesta terça-feira, dia 8 de julho, com uma ação contra o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, alegando que ele teria divulgado vídeos com ataques ao ex-prefeito de Belo Horizonte, Faúde Noma, do PSD, durante o período eleitoral de 2024. Segundo a promotoria, o parlamentar e o deputado estadual Bruno Egert, do PL, que concorreria à prefeitura da capital mineira, teriam praticado difamação ao criticar publicamente uma... Eu vou colocar aspas aqui também. Será que eu vou ficar inelegível também? Uma obra literária escrita por Fuad. O livro em questão, intitulado Cobiça, foi lançado em 2020 e traz uma narrativa sobre uma mulher que retorna ao interior de Minas Gerais, encontrando lembranças do passado. Em um trecho da obra, há a descrição de uma cena de abuso contra uma menina de 12 anos, que acabou sendo alvo de acusações nas redes sociais. Nicolas chegou a afirmar que tratava de um livro pornográfico e afirmou que o problema é quando a ficção vira realidade. Bruno Egler, por sua vez, classificou a publicação como pornografia durante o último debate eleitoral na TV antes da vitória de Fuad. O Ministério Público Eleitoral sustenta que mesmo após ser intimado judicialmente a retirar os vídeos do ar em outubro do ano passado, Nicolas teria desrespeitado a determinação e, além disso, ironizado a decisão pública e reiteradamente. Para o promotor Renato Augusto Mendonça, responsável pela denúncia, a conduta do deputado de direita evidencia a intenção deliberada de manter as postagens no ar e disseminar desinformação em um momento crítico da eleição. A ação pede, entre outras sanções, a suspensão dos direitos políticos de Nicolas Ferreira e o pagamento de indenização por danos morais, valor que deve ser destinado a entidades assistenciais indicadas pela família de Fuad Noma, que faleceu em março deste ano. Tá aí, meus queridos. Nicolas Ferreira, um dos deputados mais votados, um dos deputados mais votados do Brasil, agora tem o Ministério Público Eleitoral, lá de seu estado, querendo a cassação de seu mandato. E qual o crime do Nicolas? Qual o crime? Foi pego com dinheiro na cueca? Não. Mas nada melhor do que o próprio Nicolas para narrar esta história. E está comigo aqui através do discurso que ele fez na Câmara dos Deputados. Vamos ouvi-lo então. Estão querendo caçar os meus direitos políticos porque eu fiz rachadinha? Que eu botei dinheiro na cueca? Que eu quebrei as estatais do Brasil? Não. Estão querendo me deixar inelegível porque eu denunciei um livro pornográfico do antigo prefeito de Belo Horizonte. Uai, não posso falar mais não? Você não pode denunciar as coisas mais não? É muita coincidência, né? Que só parlamentar de direita é perseguido aqui nesse país. Aconteceu com o Deltan, está acontecendo com o Carlos Jordi, com o Marcon, com o Cabo Gilberto, com o André Fernandes, ou seja, é uma coincidência inacreditável. Agora, com quem paga o dinheiro da rachadinha, aí não acontece nada, meus amigos, né? Quem tem encontro
com instituição ligada ao PCC, não acontece nada, Adriana. Ou seja, é pura coincidência, a mesma coincidência que acontece com o Bolsonaro. Você pode me perguntar, por que ele está inelegível? É porque ele tentou dar um golpe? É porque ele é um genocida? Não. Ele está inelegível porque ele fez uma reunião com embaixadores. Ora, se ele tivesse feito uma reunião com o Comando Vermelho, estava tudo bem, né? Segundo a esquerda. O que uma reunião de embaixadores dá de voto para o Bolsonaro? Eu falo para os senhores, nada. Abuso de poder político. Tá de sacanagem, né? É eu, argentino, falando que o Neymar não pode jogar contra a nossa seleção porque o corte de cabelo dele não está adequado. Não pode jogar de moicano não, porque moicano o Neymar se transforma. É óbvio que eles estão querendo tirar o melhor jogador de campo porque sabe que ele faz a diferença. Sabe que é o único cara que pode andar na rua, de trazer gente, de trazer voto. E eu não sei se você sabe, coronel, de que quem está em primeiro lugar nas pesquisas para presidente ano que vem é o Bolsonaro. Então o medo está escancarado. Está muito claro qual que é a intenção deles. Agora, é muito fácil o governo Lula fazer oposição desse jeito, ué. É a mesma coisa de falar que se tirar os 7 gols da Alemanha, o Brasil ganhou por 1-0. Se tirar toda a direita do Brasil, a esquerda vai ganhar. Mas isso é democracia? Isso é de fato ter liberdade aqui no nosso país? Ou seja, o pau que dá em Chico, aqui em Brasil, não dá em Francisco. Porque se fosse utilizar a mesma régua, quem contrata maquiador para fazer maquiagem e deixar a pele branquinha, também deveria estar respondendo. Quem devolve dinheiro de rachadinha também deveria estar respondendo. Quem quebrou o país e cometeu crime de responsabilidade como a Dilma, ela pode se candidatar. Não teve os seus direitos políticos cassados. Você tem aí José Dirceu, que foi o mentor do maior escândalo de corrupção do nosso país. Não duvido de daqui a pouco estar se candidatando em alguma coisa. Sérgio Cabral, sabe quantos anos que ele pegou de condenação? 400 anos. E agora é um influencer lá na cobertura do Leblon. E me fala se ele está disponível para se candidatar? Tá. Quem não pode estar é o Bolsonaro. Por quê? Por quê? Porque sabe que ano que vem, se tiver 22 na rua, vai ser pau na esquerda. Não vai ter para ninguém, já era. Não tem nada no Brasil que funciona. Eu gostaria de ver os argumentos da esquerda aqui nesse Congresso. Por quê? Saúde está uma porcaria. Demitiram a outra ministra porque não estava faltando insulina nos postos de saúde. Demitiram a ministra do esporte. E é o governo que defende mulheres, né? A economia está um desastre. O cara que tomou conta da economia do nosso país, falando que meu vídeo não pode ter 300 milhões de visualizações porque não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português. Você tem um ministro dos Direitos Humanos que saiu porque foi denúncia de assédio a outra ministra. A outra ministra, Aniele Franco, o currículo dela. E manda Marielle Franco. Essas são as pessoas que estão tomando conta do nosso Brasil. Você aí, brasileiro, que fez o L, que apertou o 13, você está se sentindo mais seguro? Você pode andar qualquer horário na rua com seu celular? Você tem uma educação de qualidade? Agora, muito engraçado, mano. Onde? Num país onde que ano que vem vai completar 18 anos de PT nesse país, a culpa é de quem? É do Bolsonaro, que ficou 4 anos. A culpa é da direita, que pegou o país na pandemia. E graças a Deus foi o Bolsonaro. Porque, senhores, se o Haddad tá sem pandemia e nós estamos nesse nível, doutor Osmar, imagina como o Brasil estaria se tivesse Haddad e Manuela Dávila na presidência do nosso país durante a pandemia. Isso foi provisão divina para a gente não ter que ter um país destruído pela esquerda. Nós estamos muito ansiosos para poder ver um país com Bolsonaro sem pandemia, porque a gente não pode experimentar isso. A gente pegou uma pandemia no meio e deixou o caixa em verde, mas veio, né, o larápio prometendo picanha e um monte de gente acreditou. Ou seja, querem
acabar com a oposição no tapetão. Por quê? Porque sabe que as pesquisas dão, e eu fico muito grato com isso, de que os políticos mais bem avaliados do país, tá eu, Tarcísio, Bolsonaro, Janja tá lá embaixo, né? Lula tá lá embaixo. Por quê? Porque não tem o apreço das pessoas, não conseguem andar em paz no meio da população brasileira. Por quê? Porque só vive de mentiras, vive de luxo lá no exterior, gastando o seu dinheiro, e ainda querem colocar a culpa na direita, no conservadorismo e nos fascistas, que eles não chamam, mas eles mesmos são. Então, população brasileira, ano que vem as eleições são as mais importantes, talvez nós teremos no nosso país. Precisamos fazer um Senado forte para poder dar um contrapeso ao STF. STF que tem desrespeitado, STF que tem desmoralizado a justiça, o direito e a democracia do nosso país. O ministro Alexandre de Moraes tomou para si o Brasil e ele basicamente é um rei sem coroa. Pode fazer o que quiser, mas vai continuar não tendo nenhum voto, vai continuar não sendo representante do povo, e pode ter certeza que o mundo, como eu já ouvi de alguém aqui dessa casa que me ensinou, falou que o mundo é redondo, ele dá voltas, porque até pouco tempo, Jordi, a esquerda estava fazendo frente contra a indicação do ministro Alexandre de Moraes aqui nessa casa, e hoje é o meu ditador favorito, né? Ou seja, o mundo dá voltas. Ano que vem, né, se a internet não for controlada e censurada pela esquerda, pode ter certeza que no Rio de Janeiro vai ter senador conservador, em Minas Gerais, no Espírito Santo, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, no Brasil todo, e eles estão, perdão pela palavra, mas se borrando de medo, porque o STF é o competente para poder botar uma pausa no que Alexandre de Moraes e outros asseclas ali no STF estão fazendo. Então, o seu voto, ele custa muito caro. Não venda ele por R$50, não venda ele por uma cesta básica, porque quando você vai na saúde, quando você vai na segurança, e você não tem, isso sai muito mais caro. Mas não dá para poder colocar a culpa somente no Lula, porque a culpa não é do Lula, a culpa é de quem votou no Lula, Marcelo. A culpa é de quem, de fato, não assume a sua responsabilidade e quer colocar a responsabilidade para um Congresso onde quem define quem está aqui são as pessoas. Que Deus assim tenha misericórdia da gente ano que vem. Eu não sou movido somente por eleições, mas por gerações, e espero mesmo que a gente consiga sair dessa falsa democracia que ataca somente um lado, que prende somente de um lado. Se tiver vermelho, libera. Se tiver verde e amarelo, prende. Se tiver sobrenome Bolsonaro, persegue. Se tiver sobrenome Luiz Inácio, é amigo, então vamos trazer para perto. E enquanto isso, quem sofre é o povo brasileiro. A nossa pátria é maravilhosa, nós temos tudo de bom aqui. O que ferra o Brasil tem duas letras, é pequena, é PT, falta um dedo, mas está arregaçando o nosso país. Tomara que a gente se livre desses caras ano que vem e para sempre. Obrigado, presidente. Ai, rapaz, o menino até caiu, né? Você viu o rapaz que desceu aqui, bum, levou um tombo aqui, um escorregão, né? Rapaz do céu. Mexeram com o cara errado, hein? Agora aguenta, né, neném? Agora aguenta, bebê. Tiro, porrada e bomba, rapaz, como sempre. Parabéns, Nicolas, aí pelo discurso. E ó, todo mundo aí à direita criticando o Nicolas, porque tem alguns dias que o Nicolas não faz nenhum aceno a Bolsonaro, tá? Eu acho que ele já matou 2 coelhos aí numa paulada só, tá bem? Ele já reafirmou ali o apoio dele ao Bolsonaro, já destruiu o Lula, e as narrativas aí também dessa nova perseguição aí contra o Nicolas. Então o Nicolas já catapimba hoje nesse discurso que poderia ecoar o Brasil, não é? Deveriam fazer muitos cortes desse vídeo, postar esse vídeo,
Se eu não estou enganado, ele já postou esse vídeo, também tá bombando já. Exato, eu acho que, deixa eu ver, confirmar aqui, é exatamente o trecho desse vídeo, né, que ele postou. Isso, exatamente, já tem, tá com quase 3 milhões de views já. O outro vídeo que ele fez arrebentando o IOF também já está com 14 milhões, 2,8 milhões esse vídeo aí do Nicolas, somente na rede social dele, tá bem? Então, minha gente, o que acontece? É isso! Eu queria que... Você sabe o que eu gosto do Nicolas? E eu posso falar? Você não vai ficar bravo não, neném? Você que é o patriota de açúcar, onde a direita falou, não interessa quem é, não interessa quem são. Se tiver PL na frente, você tá baixando a cabeça. Me desculpa falar isso. Ok? Mas tem muita gente aí na direita vivendo só de bravatas. Vivendo só de videozinho para redes sociais. Fábio, você tá caindo numa narrativa da esquerda. A esquerda fala isso mesmo. Mas tem hora... Eu não estou concordando com a esquerda. Estou apenas mostrando um fato. Que tem muito parlamentar aí que só quer fazer nas redes sociais. E engraçado que o Nicolas não fica com bravata. Tudo o que o Nicolas fala aí, que ó, você deveria também fazer isso. Tudo o que o Nicolas fala, a gente certifica no dia a dia. O que ele está falando aí já saiu em matérias. O que ele está falando aí a gente já discutiu aqui no canal. Entende? Não é bravateiro que fica falando bravatas. Que fica... Ah, mas tem imunidade parlamentar para falar o que quer. Será? Você ainda acredita que nós temos liberdade de expressão? Não tem a timeline do Alan dos Santos? O Alexandre de Moraes já acabou de meter 50 mil de multa na timeline. Ok? Que é o programa lá do Lacombe, do Max e também do Alan dos Santos. Já meteu 50 mil lá de multa. Aí você acha que parlamentar também tem imunidade parlamentar. Tá certo? Tem outros assuntos aqui também, só que aqui eu acho que o Nicolas vacilou. Tá? Pessoal, já vou falar de sanções a Alexandre de Moraes. O Trump encabeçou tudo agora, tá? Aqui, ó. Na mesa do Trump já estão as sanções contra Alexandre de Moraes. O homem puxou para si. O que estava na mão do Marco Rubio chegou na mesa da presidência. Eu falei para você que ia chegar, lembra? O problema é que vocês têm memória curta, né? Alguns de vocês vão lembrar. De repente você nem me ouviu falar, mas eu falei. Estava sendo analisado em 4 departamentos antes de pingar na mão do Trump. Acabou de cair na mão do Trump. Tá na mão do Trump agora, na mesa do Trump. Boa ou não é? Já vou falar sobre isso. Só que você sabe que a deputada trans, ela contratou os seus maquiadores. E o Nicolas, ele copiou a deputada Erika Hilton, porque você sabe que o Nicolas tem uma lapa de uma sobrancelha, né? Desculpa aqui a brincadeira, mas ele tem um negoção desse tamanho aqui, ó, aqui, né? E para cuidar dessa sobrancelha dele fica caro, custa caro, rapaz. O Nicolas, ele contratou, tá bem? Uma design de sobrancelhas. Se você achou errado a Erika Hilton contratar os maquiadores, é porque você não viu como a direita contrata. A direita contrata a gente para cuidar da sobrancelha. O próprio Nicolas vai falar disso. Tá aqui, ó, o destaque, ó. O Pop Time tá dizendo agora. Nicolas Ferreira contratou uma design de sobrancelhas como sua secretária parlamentar, que recebe 4 mil desde maio de 2024. Não é de agora não, é de maio de 24. Engraçado. Ele continua com a mesma sobrancelha horrível de sempre, né? Vamos ouvi-lo aqui. Mais nova agora é que eu contratei uma designer de sobrancelhas para poder trabalhar no meu gabinete. Sim, contratei, ela tá aqui, mas não para fazer minha sobrancelha. E dá para ver, ó.
Porque se for contratada para isso, tá demitida. Não ia estar assim, não. Eu não tô entendendo aí os perfis aí de esquerda, de fofoca aí, falando que eu tô contratando ela, querendo, eu acho que equiparar com a Erika Hilton, né? A diferença pra gente é que ela contratou uma maquiadora pra maquiar ela. Eu contratei ela pra poder ser a minha secretária. Ou seja, eles são contra as pessoas ascenderem, enfim, na vida, ter uma outra profissão. É inacreditável como eles fazem de tudo pra poder ter narrativa, pra poder me desgastar. Mas tenta na próxima e vou ver. Vai que nas horas vagas aí ela pode dar uma moral também na minha sobrancelha de fita adesiva. Mais nova. Ai, gente, essa de esquerda, vou te falar, viu? Ai, daqui a pouco, gente. Ó, todo assessor parlamentar, secretário de deputado, de tudo, foi alguma coisa na vida. Não é? Antes de ser, ninguém nasceu secretário do Nicolas, ou secretária. Ninguém nasceu assessor parlamentar do deputado João da Silva. O cara, por exemplo, eu sou radialista, né? Aí vão colocar lá, fulano contrata radialista para o quê? Para mim gravar áudio pro Nicolas? Fazer programa radiofônico? Para entrevistar o Nicolas? Pela madrugada, gente, oh meu Deus do céu. Lá, meu povo. E com essa sobrancelha horrível dele, né? Com essa sobrancelha horrível do Nicolas. Eles estão tentando, minha gente, derrubar um por um. Um por um. Um por um. É Gayer. É Deltan Dallagnol que rodou. Carla Zambelli. É Carlos Jordi, que já recebeu a Polícia Federal 6 horas da manhã, cutucando a cabeça dele com um rifle. Dele dormindo com a filha dele de 6 anos. Entre outros e outros parlamentares. Eles querem eliminar um por um. E agora o meu desejo, tá? É que essa denúncia caia por terra e que Nicolas possa vencer. Tá? Que ele possa vencer aí. Segundo o Ministério Público, eles querem tornar Nicolas Ferreira inelegível pelas questões aí por crimes eleitorais, por ter denunciado um livro que trata de pornografia explícita no livro, segundo o Nicolas. Tem rumo não, hein? Tem jeito não, viu? Não tem jeito. Só que, olha só, tá aqui, ó. Nem Lula, nem Bolsonaro, Tarcísio ou Michele. O político mais bem avaliado do Brasil é o deputado Nicolas Ferreira, é o que diz aí a Atlas Intel. Parlamentar mineiro aparece com 49% de imagem positiva entre os brasileiros e também é o terceiro político mais conhecido no Brasil. 98%, atrás apenas de Lula, 99%, e Bolsonaro, 99%. Tá? O que é isso, Fábio? Esse 99? 99 tá avaliando bem? Não, é questão de ser conhecido. Você conhece o do deputado Nicolas? 98% do que foi perguntado dizem que conhece. Bolsonaro, 99%, e Tarcísio, Lula também, 99%. Tá? Então, parabéns ao Nicolas, e é uma vidraça. Nicolas é uma vidraça tanto da esquerda como da direita. Tá? Tanto da esquerda como da direita. Geralmente, o Nicolas tem sido essa vidraça e tem apanhado, tem muita gente cobrando dele aí um posicionamento em relação a defender o Jair Bolsonaro. Eu vou até falar sobre isso daqui a pouquinho também. Tá bom? Nós vamos falar a respeito. Estaremos aí trazendo para você essas e outras informações. Para você que se liga aqui no canal Abordo Notícias, a gente vai dando sequência por aqui, abraçando você que está ligado, abraçando você que está conectado. Não se esqueça do like, não se esqueça de ajudar aqui o nosso programa, fortalecendo aqui o nosso canal com um Pix também. Qualquer valor aí que você mandar ajuda demais aqui o nosso canal. 11 95275 3898.
O Nicolas, eu estou te mostrando aqui, ele é o político mais bem avaliado do Brasil, tá? E é um cara com poder destrutivo. Exatamente. A esquerda, ela se borra de medo. Olha só o que diz aqui o Fernando Haddad. Presta atenção. Bora lá. Cadê o Fernandinho? Não fala? Tá sem áudio. Mas Vamos lá. Nós devemos comemorar o fato de que, de novo, nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo, de novo com o governo Lula, mas nós continuamos entre as 10 piores economias do mundo do ponto de vista do ponto de vista da igualdade social, da distribuição de renda. Então não é razoável que 1% da população faça esse inferno na internet dizendo que nós estamos colocando nós contra eles. Tá nós não? quem? 99% contra 1%? Hã? Como assim? E contra por quê? Se eles não pagam nem o que nós pagamos. Se eles pagassem pelo menos o que nós pagamos, 99%, estava de boa. Mas não, esse 1% não quer pagar nem o que os 99% pagam. Então a pergunta é nós contra eles ou é eles contra nós? Resultado disso daqui, gente. Professor de faculdade defendendo guilhotina para uma criança de 5 anos por estar portando uma máquina mortal, uma bolsa de 14 mil reais. Tá bem? De 14 mil reais. O nós contra eles existe sim. Essa briga, ela existe lá há muito tempo. A gente sabe muito bem disso. Em músicas de rap, você já ouviu isso? Que há essa divisão entre a periferia e do barraco à mansão, ok? Tanto de quem mora no barraco para a mansão e também, muitas das vezes, quem mora na mansão para o barraco. Há esse preconceito, essa divisão, e o governo Lula fomenta isso mais ainda. Só que o nosso enfoque aqui é na questão do Haddad aqui, afirmar que 1% tá fazendo barulho na internet. 1% só? Tem muita gente, rapaz, fazendo barulho. Não concorda. Acabou de sair a pesquisa. 51% da população que foi ouvida na pesquisa diz que Lula é péssimo. Então não tem esse negócio que 1% tá fazendo barulho na internet. Esse 1% ele quer classificar os ricos, né? Não é isso não, Haddad. Tá bem? E tá aí o Nicolas, um dos políticos mais bem avaliados. Parabéns ao Nicolas, que Deus dê aí força e coragem ao Nicolas. Vamos tratar de sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Enquanto isso, você dá o like aqui no canal. Sanções a Moraes chegam à mesa de Trump, que avalia 2 punições. Fábio, isso daqui tem a ver com a intimação com Alexandre de Moraes? Não. A intimação a Alexandre de Moraes é outros 500. Alexandre de Moraes é réu na corte dos Estados Unidos. Alexandre de Moraes é réu. Está respondendo a um processo. Só que, dentro disso ainda, nós temos a situação aqui, ó, que as sanções se achegaram até a mesa do Trump. Além dele ser réu nos Estados Unidos, estão discutindo sanções para poder sancionar o ministro e chamam até de morte financeira. Não é algo metaforicamente falando, tá bem? Metaforicamente falando, a lei Magnitsky, ela é chamada de morte financeira. Então são 2 situações aí que pode explodir no peito do Alexandre de Moraes. Vamos lá? Depois de percorrer diferentes gabinetes em Washington, D.C., os relatórios que prevêem sanções ao ministro Alexandre de Moraes chegaram, enfim, à mesa de Donald Trump. Na semana passada, o presidente dos Estados Unidos se reuniu com integrantes de sua equipe na Casa Branca para discutir o tamanho da ofensiva
ao magistrado do Supremo Tribunal Federal. E estão em análise 2 medidas: sanções via Lei Magnitsky e via IEPA. Eu vou tentar pronunciar aqui, é o que seria a tradução em português, tá bem? É Via Internacional Emergência Econômica Power Act. Eu vou tentar traduzir aqui pra gente saber como é isso aqui em português, porque o meu inglês não é tão bom quanto o da Daniela Lima, né? Horrível aquela Daniela Lima gaguejando. Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. Por que não colocam isso traduzido, né? É o IEPA. Na sigla em inglês. O IEPA prevê restrições contra indivíduos ou entidades estrangeiras que, na visão dos Estados Unidos, prejudiquem a economia norte-americana. Já a Lei Magnitsky, destinada a pessoas acusadas de corrupção e violação de direitos humanos. Auxiliares de Trump afirmaram na esfera burocrática que sanções via IEPA podem ser aplicadas de forma mais célere. Em ambos os casos, IEPA ou a Lei Magnitsky, as punições ocorrem por meio do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, OFAC, na abreviação em inglês. Esse órgão pertence ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, responsável por administrar e aplicar sanções econômicas e comerciais contra países, indivíduos e entidades estrangeiras que representem ameaças à segurança nacional, à política externa ou à economia dos Estados Unidos da América. Inicialmente, Moraes entrou na mira da Casa Branca por determinações no STF envolvendo a rede social X, o antigo Twitter. Na segunda-feira, dia 7 agora, Donald Trump também acusou o judiciário brasileiro de promover perseguições a Jair Bolsonaro. E, obviamente, o descondenado foi reclamar. Em relato à coluna, um integrante da Casa Branca afirmou que não estão no radar sanções a Lula, que criticou Trump por sair em defesa de Jair Bolsonaro. Lula está no direito de expressar, mesmo criticando o presidente Trump. É o do game político. As sanções não atingirão o Brasil. Na política brasileira, os ânimos se exaltaram após o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, compartilhar a postagem de Donald Trump. Olha isso. Líder do PT na Câmara, os deputados Lindenberg Faria, acusou os deputados, não, o deputado, né, Lindenberg Faria acusou Tarcísio de ser golpista e de desrespeitar o STF. Então, meus queridos, acabou de chegar na mesa do Trump. É engraçado que quando o Paulo Figueiredo fala as coisas, lembra da audiência explosiva nos Estados Unidos, a qual Paulo Figueiredo participou? É engraçado que quando o Paulo Figueiredo fala, muitos não acreditam. É bravateiro, fica aí dos Estados Unidos falando as coisas, ironizaram o Eduardo Bolsonaro. Só que o Paulo Figueiredo falou um negócio. Marco Rubio recebeu no domingo, dia 15, em meio ao conflito do Irã, ele recebeu um dossiê, ou seja, todo o material, no dia 15, foi enviado ao gabinete do Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano. E agora, provavelmente, né, depois do despacho do Marco Rubio, agora chegou à mesa do Trump. E eu não estou falando aqui de um portal de direita, o portal Metrópolis, ou o portal da Revista Oeste. Eu não estou falando aqui de um Poder 360, não. Estou falando aí do portal Metrópolis, que está divulgando isso. Então agora, meus queridos, a situação
Depois, olha só, como é engraçado, né? Depois que chegou o material contra o Xandão na mesa do Trump, o Trump dispara. Muita coisa que ele falou no pronunciamento dele, muita coisa que ele falou no pronunciamento, começa a provar que ele já está muito furioso e preparando muita coisa contra essas autoridades brasileiras. Por quê? Se você prestar atenção, ele diz o seguinte: estarei acompanhando de perto a situação no Brasil. Estarei acompanhando de perto a situação no Brasil. Ele está longe, mas ele não vai acompanhar de longe. Ele vai acompanhar de perto. E aí a gente tem a notícia que acabou de chegar na mesa dele. Chegou na mesa do Trump toda a documentação, as sanções a Moraes. Agora é com ele. Agora é o Trump que está tratando do caso Alexandre de Moraes. É o Trump que está tratando de situações aí referentes ao Brasil. E bem disse Paulo Figueiredo, o Eduardo Bolsonaro. Tiraram sarro deles. Novamente. Porque eu vi aqui matérias, eu preferia até não comentar, mas o que eles estavam dizendo era o seguinte: sanções a Alexandre de Moraes frustram Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Narrativa de que não, nada vai acontecer. E uma coisa que o Eduardo disse, o Trump não joga palavras ao vento. Muito pelo contrário, ele age até sem falar. Lembra? Quando ele foi atacar o Irã, aí há algumas semanas atrás, o Trump disse o seguinte: Israel pressionando outros países, o Irã muito interessado em saber, e aí os States vai nos atacar? O Trump, sabe o que o Trump disse? Não sei, vou pensar, preciso de 2 semanas para pensar. Passou, aí ele foi, chegou o final de semana, ele foi para casa dele, saiu, relaxou, explodiu tudo lá. Tá bem? Então, o Eduardo tá certo. Trump não é de ficar falando as coisas. Inclusive, o Eduardo foi feito um pedido ao Eduardo. Eduardo, ó. Exatamente. A Casa Branca, o governo Trump, chamou o Eduardo, não sei como se deu isso, e-mail, ligação, pessoalmente, alguma audiência, mandou o Eduardo ficar, aqui vamos falar do nosso jeito, né? Ficar de bico fechado. Ó, as informações que você tiver sobre Alexandre de Moraes, cala-te. Exatamente. Eu não estou dizendo que foram rude com ele, não. Só estou dizendo que pediram pro Eduardo Bolsonaro ficar quieto. Colocaram um zíper na boca. Não estou atacando o Eduardo, tá? Mas a Casa Branca pediu pro Eduardo, ó, os assuntos que você tiver, informações sobre Alexandre de Moraes, fique quieto. Rapaz, eu soltava esse poderia ser o melhor puxão de orelha que alguém pode levar. Algum puxão de orelha, né, que alguém pode levar. Porque, obviamente, o que estourou no coração do Eduardo, na mente dele? Caraca, meu bicho vai pegar. Eu tô até proibido de falar. Imagina, né? Então, vamos pra frente, porque atrás vem gente. Não está no radar sanções ao governo. Obviamente, Estados Unidos precisa do Brasil ainda, né? E não é, gente, como alguns de esquerdas narram essa narrativa, não é pedir para os Estados Unidos interferir aqui no Brasil, não. De jeito nenhum. É algo contra Alexandre, não é contra o STF. É algo contra um brasileiro, não é contra o Brasil. E até o Lula pode ser sancionado no CPF dele. Não é contra o Brasil. É contra um brasileiro. É uma autoridade brasileira. Mas é no CPF. Eu trouxe aí até as falas do Dr. André Marsigli, advogado constitucionalista. O Lula, se os Estados Unidos quiser, o Lula pode ser sancionado sem
o Brasil ser sancionado. Sem aumentar impostos para o Brasil, sem os Estados Unidos deixar de comprar alguma coisa do Brasil, vai lá e sanciona o descondenado. Já era, tá? Aqui. Trump realiza sanções contra Moraes e amplia apoio a Bolsonaro. A matéria aí da revista Oeste para você. Relatórios com pedidos de sanção a Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, chegaram à mesa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, depois de rondarem por gabinetes em Washington. Os documentos foram discutidos na semana passada em reunião na Casa Branca. Chegou dia 15 lá, tá bem? De acordo com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, Trump assumiu pessoalmente o comando da interlocução com o Brasil. Antes, esse papel era exercido pelo secretário de Estado Marco Rubio, o que eu te falei? Que chegou a ameaçar Moraes com sanções por sua atuação no inquérito do 8 de janeiro e da suposta tentativa de golpe de Estado. Trump e sua equipe avaliam duas medidas: a aplicação de sanções com base na Lei Magnitsky ou a International Emergency Economic Power Act, que é aquela, deu quase um trava-língua aqui, Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. Fábio, você já leu a matéria, você já comentou. Estou só comentando, gente, agora na visão da Oeste, tá bem? Porque tem algumas informações aqui que não tem naquela primeira matéria que eu trouxe para você. Beleza? Então, o que acontece? São duas linhas de atuação. Já a Magnitsky se destina a acusados de corrupção ou violação de direitos humanos. Alexandre violou direitos humanos, não violou? Integrantes do governo norte-americano afirmam que a adoção de sanções via IEPA ocorre de forma mais rápida. As punições dos dois casos passam pelo Escritório de Controle de Ativos Financeiros, OFAC, vinculado ao Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, órgão responsável por sanções contra ameaça à segurança nacional, à política externa ou à economia norte-americana. Moraes entrou no radar da Casa Branca por decisões do STF que aplicaram censura às redes sociais, como o X. Nesta segunda-feira, dia 7, Trump acusou o judiciário brasileiro de perseguir Bolsonaro. Tá aí, então. Ele aumenta a pressão contra Alexandre e sai em defesa ao Bolsonaro. Tá ficando gostoso, não tá? Tá ficando maravilhoso, minha gente. Maravilhoso. Tá bem? Tá ficando maravilhoso. A gente vai continuar falando de sanções aqui ao ministro Alexandre de Moraes, tá? Vamos continuar falando. Só que olha esse gancho aqui que eu vou trazer para você. Rejeição a Bolsonaro e acolhida a Lula foi erro colossal, diz a União Europeia, diz jornal alemão. Olha só. Segundo o periódico, a política externa atual do Brasil em relação à China, Rússia e Israel está distante dos valores ocidentais. É mais um jornal, agora esse é alemão. Aquele outro falou a mesma coisa, ele é britânico, que é o The Economist, a maior revista aí de assuntos econômicos do mundo. Então o que acontece? Rejeitar Bolsonaro, acolher Lula foi erro colossal da União Europeia. Vocês devem ter se recordado que eu disse o seguinte: quando Trump impor sanções a Moraes, os outros países vão embarcar junto. Quando, porventura, o Trump falar, rapaz, o Brasil virou uma ditadura, meu amigo, aí outros países também. É mesmo, hein? É verdade, Trump tem razão. Vai sustando aí, vai prestando atenção no que eu estou falando para você. De acordo com um artigo publicado pelo jornal alemão Die Welt, nesta terça-feira, dia 8, a União Europeia cometeu um erro
ao rejeitar acordos com o Brasil durante o governo Bolsonaro por questões ideológicas e, em seguida, acolher o seu sucessor, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para o jornal, apesar de a Europa considerar o ex-presidente Jair Bolsonaro como um populista de direita, sua política externa estava mais alinhada aos interesses ocidentais. Ninguém admitirá abertamente, mas de uma perspectiva puramente política externa, até mesmo parte do Partido Verde em Berlim e Bruxelas provavelmente prefeririam ver Bolsonaro no comando do Brasil hoje. É o que diz o trecho do artigo assinado pelo colunista Tobias Kaufer. O texto destaca que a postura de Bolsonaro em relação à China, Rússia e Israel está significativamente mais próxima da dos europeus do que Lula, que corteja Moscou, Pequim e Teherã. Moscou na Rússia, Pequim na China e Teherã no Irã, não é isso? Segundo o artigo, o cenário atual se deve em grande parte ao fato de que a Europa nunca apreciou verdadeiramente a relevância internacional do Brasil. Quando uma janela de oportunidade finalmente se abriu para a União Europeia em 2019, finalizar o acordo de livre comércio da União Europeia-Mercosul, Bruxelas perdeu a oportunidade histórica, diz o texto. A elite política da europeia era orgulhosa demais para posar com uma foto com o presidente populista de direita Jair Bolsonaro. Para o Die Welt, que é esse jornal, a União Europeia está pagando caro por ser arrogante com o Brasil durante o governo Bolsonaro. O mundo começa a enxergar isso, tá? O mundo começa a enxergar isso. E principalmente agora, depois que o Trump explodiu contra o governo brasileiro. Principalmente agora, depois que o Trump explodiu contra o governo brasileiro, tá? Só pegando um gancho aqui pra gente comentar, agora é o jornal alemão falando das relações do governo Lula com a China, com o Irã e com a Rússia. As piores ditaduras do mundo. Você sabe muito bem. Putin é esse ditador. Irã, através lá do presidente e através também lá do Ali Khamenei, né? Ayatollah, você sabe muito bem. Financia terroristas, enfim. A China é o que é. Comunismo no talo. Persegue população. Um dos piores, principalmente ao cristianismo, um dos piores lugares aí do mundo, tá? Voltando sobre sanções amorais, a nossa estrela está até aqui, já junto conosco, né? Então, o que acontece? O Paulo Figueiredo, a gente estava falando do Nicolas, que agora, depois que o Paulo Figueiredo gravou esse vídeo, o Nicolas fez um discurso aí defendendo amplamente o Bolsonaro. E eu vou trazer para você a fala do Paulo Figueiredo em relação, não só o Nicolas, mas o pessoal da direita está explorando pouco esse assunto. Presta atenção. Eu digo assim, que enquanto tem gente da direita que está fingindo que não viu, que minimizou, que mudou de assunto em relação à declaração do presidente dos Estados Unidos a respeito de todos nós que estamos sendo perseguidos. Veja, o presidente Trump não fala a respeito apenas do presidente Bolsonaro. Ele fala sim a respeito do presidente Bolsonaro, que é o homem pelo qual todos vocês políticos que estão tratando de outro assunto, que se calaram a respeito desse tema, chegaram ao poder. Todos vocês têm uma dívida de gratidão com o presidente Bolsonaro por estarem onde estão. Todos vocês. Eu não tenho. Eu nunca me elegi a nada, eu nunca tive cargo nenhum, nunca pedi um puto de um favor ao presidente Bolsonaro. O contrário não é verdadeiro. Mas eu nunca pedi um puto de um favor ao presidente Bolsonaro. Vocês todos estão eleitos graças ao presidente Bolsonaro.
Vocês todos devem os seus mandatos a ele. E gratidão não prescreve. Vocês eram blogueirinhos de rede social, influencerzinho, assessor de vereador na casa do cacete. E hoje vocês estão onde estão graças ao presidente Bolsonaro. Muito mérito de vários de vocês, mas graças ao presidente Bolsonaro. E a este homem, ao patrono de vocês, que foi, de fato, oferecido um apoio pelo homem mais poderoso do mundo. Mas não apenas a ele. Porque há também, diz o presidente Trump, o povo brasileiro. Há também os milhares de seus apoiadores que estão sendo perseguidos, que inclui vocês. Vocês foram lembrados. E como bem disse o Guga Chakra, e eu nunca imaginei que eu fosse ver esse dia. Tem muitas coisas que eu consigo prever o futuro, né? Mas eu nunca imaginei que eu ia chegar a um ponto onde o Guga Chakra fosse tá dando mais crédito ao nosso trabalho do que o Nicolas, por exemplo. E eu não vou falar especificamente sobre o Nicolas no programa de hoje. Não vou. Eu sei que vocês querem. Adoram uma treta. Mas eu não vou. Vou falar no programa de amanhã. No programa de amanhã eu vou dedicar uma boa parte do programa a isso. Atento, como sempre, espero que veja que o Paulo Figueiredo veja o discurso do Nicolas de hoje. Tá bem? Mas é fato, meus queridos, que o Nicolas está há uns dias assim meio distante do presidente Bolsonaro. Não sei se vocês perceberam, se vocês também concordam. É uma posição minha, daquilo que eu tenho visto. Tenho até falado aqui, já falei algumas vezes. Mas hoje o Nicolas foi explosivo aí ao defender o Bolsonaro. Tá bem? Ao se defender também, né? E foi explosivo aí contra a esquerda. Mas, meus queridos, é fato que a direita está explorando pouco esse negócio do Trump. É fato. Estão explorando pouco. Sim, estão explorando pouco o fato do homem mais poderoso do mundo se levantar em defesa aí do Jair Bolsonaro. São poucos. Para você ter uma ideia, 99 é a quantidade de parlamentares eleitos no PL. Aí você tem os do Novo, você tem os dos partidos de centro, que se consideram de direita, que se consideram conservadores. E por uma questão de, fica mais fácil, foi mais fácil para mim disputar pelos republicanos, foi mais fácil para mim disputar pelo PSD, pelo P não sei das quantas. Tem muita gente. Tem muita gente também pegando carona, meu. Ciro Nogueira. Pegando carona, esse cara vive articulando por trás contra o Bolsonaro. Ao mesmo tempo, ele também defende muito o Bolsonaro, mas vive articulando muito por trás contra o Bolsonaro. Inclusive querendo ser vice do Tarcísio. E, né? Querendo ser vice do Tarcísio, não para o governo, mas para a presidência. E muitas outras tretas aí. Mas, meus queridos, é fato que a direita está explorando pouco. Era para, na minha avaliação, concordo com o Paulo Figueiredo, não só o Nicolas. Ele usou o Nicolas de exemplo e estou defendendo o Nicolas. Pelo menos eu não sei se o Nicolas teve a brilhante ideia de defender o Bolsonaro depois que ele ouviu essa crítica aí e outras críticas. Mas, por exemplo, a Avenida Paulista, o evento, o Nicolas não deu importância nenhuma, porque ele não estaria presente. Então ele nem divulgou o evento. Ok? Até aqui? Você é maturo o suficiente para entender isso? E, gente, às vezes o cara dá uns vacilos mesmo. É por isso que existe liderança. Porque se todo mundo fosse perfeito, não precisava de uma liderança. Todo mundo sabia o que tinha que fazer e pronto. Não precisa ninguém ficar mostrando o que é para ser feito.
É por isso que tem liderança no partido, liderança estadual, liderança regional, liderança municipal, liderança federal, aí tem liderança política. O que não falta é líder para puxar a orelha desse povo. E nessa situação, eu acho que o Nicolas, sim, concordo. Mas não apenas o Nicolas. A direita em si explorou pouco o fato do homem mais poderoso do mundo sair em defesa do Bolsonaro, de estar explodindo sanções contra Alexandre de Moraes, e muitos na direita ficaram caladinhos. Estão fazendo não sei o quê. Estão pianinho, quietinhos aí, tá? Então esperamos aí o que vai acontecer na próxima situação aí, qual vai ser, o que eles estão esperando, para daí todo mundo gravar vídeo, para daí todo mundo fazer, entendeu? O que estão esperando? Talvez estão esperando um milagre aí muito grande, né? Muita gente, meus queridos. Muita gente. Lembra do vídeo do Coronel Araújo? Vocês estão achando que o homem morreu, o homem tá vivo. Muita gente, mas muita gente mesmo. Parece que meio querendo esquecer Bolsonaro. É um peso Bolsonaro, né? É um peso. É pesado. É forte. Sim, é pesado, é forte. Eu até diria, não é todo mundo que aguenta, não. A porrada, tá? Não é todo mundo, não. Aqui, na tela do Abordo Notícias pra você. Moraes multa aliado de Bolsonaro em 50 mil após entrevista. A perseguição continua, presta atenção aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, aplicou uma multa de 50 mil reais ao comunicador. Eles nunca chamam de jornalista, né? O Alan dos Santos, por descumprimento de medidas cautelares. O valor também foi estendido aos responsáveis pelo canal Conversa Timeline, no qual o investigado participou de entrevista publicada no YouTube dia 1º de julho. A penalidade foi determinada por Moraes com base na constatação de que Alan participou do programa intitulado Lula incha o Estado e o STF persegue brasileiros. É a ditadura da toga. O que, segundo o despacho, configura nova violação de determinações anteriores de bloqueio e suspensão de perfis em redes sociais. O ministro afirmou que Alan dos Santos utilizou redes sociais para atacar as instituições democráticas, notadamente o Supremo Tribunal Federal, bem como o próprio Estado Democrático de Direito. Segundo o relator, a conduta pode ser enquadrada nos crimes previstos nos artigos 286 e o 359 da Lei do Código Penal. Moraes justificou que liberdade de expressão não é liberdade de agressão, nem autorização para a propagação de discursos mentirosos, agressivos e de ódio e preconceituosos. O ministro acrescentou que os direitos individuais não são absolutos e ilimitados, o que não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas. No despacho, o ministro, o relator, citou jurisprudência do Supremo, e trechos doutrinários para reforçar que, não havendo justificativa para o desrespeito das medidas cautelares impostas, incide a multa fixada, caso integra um dos inquéritos que investigam supostos ataques às instituições e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Alan dos Santos é alvo de ordens anteriores de bloqueio de contas em diversas plataformas, incluindo Telegram, YouTube, Instagram, X, o antigo Twitter, TikTok, Rumble e também o OnlyFans. É por isso, gente,
que o ministro ele é alvo de sanções nos Estados Unidos. É por isso que o ministro Alexandre de Moraes ele está respondendo a um processo pelo Alan dos Santos mesmo. Ele tá puto com o Alan dos Santos, isso é verdade, tá? Ele quer pegar o Alan dos Santos. Vamos lá. A Timeline, ela é um canal, tem muita audiência no Brasil, mas é um canal criado dentro dos Estados Unidos da América. Olha só. Até onde eu ouvi o advogado da Trump Media, o advogado de Trump, dizendo, era o seguinte: veio alguém de outro país para solo americano e daqui ele fez publicações. Segundo o advogado de Trump, viu? Ele está sobre a liberdade de expressão dos Estados Unidos. Então ele pode para os Estados Unidos fazer suas postagens. O Alan dos Santos, o canal a qual ele deu essa entrevista, é o Lacombe e o Max, né? Se eu não estou enganado. Eu não sei se é dele também, tá? Aparentemente ele também, não sei se ele é dono, se ele é sócio, tá? Mas é fato que o programa ele participa, ele dá entrevista no programa, ele faz comentários e muito mais, tá bem? E aí o que acontece, meus queridos de todo o Brasil? Agora o Alexandre surge com uma multa de R$50 mil ao canal Timeline. Mais uma vez, o canal Timeline é feito por brasileiros direto dos Estados Unidos da América, que lá estão preparando, produzindo o programa, trazendo notícias e informações. E é mais uma briga que o Alexandre acaba de comprar de novo com os Estados Unidos da América. Por quê? São ordens para cidadãos que estão sobre a guarda dos Estados Unidos. Tá? E é por isso, como eu estava falando, é por isso que o Alexandre de Moraes se tornou réu e pode ser sancionado pelos Estados Unidos. E a AGU diz que acompanha os processos aí dos Estados Unidos que cita Moraes. Se eu e você, a gente precisar de um advogado, tem a Defensoria Pública ou você contrata um advogado, né? No caso do Alexandre de Moraes, ele também não vai pagar advogado. Ele vai usar aí a AGU, que, segundo aí, a AGU ela é responsável por defender autoridades brasileiras, tá bem? Vamos aqui a informação para você que está ligado aqui comigo. Toda essa situação que nós estamos divulgando, de sanções, Alexandre, da Lei Magnitsky, que as sanções estão na mesa do Trump, tudo isso, quem vai defender o Moraes é a Advocacia Geral da União, que afirmou nessa terça-feira que continua a preparar minutas de intervenção processual em nome da República Federativa do Brasil, caso se decida por atuar no processo dos Estados Unidos que cita o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O comunicado ocorre depois da Justiça dos Estados Unidos ter, nesta segunda-feira, dia 7, voltado a intimar o ministro em ação movida pela empresa Trump Media, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pela plataforma de vídeos, a Rumble. Na nova intimação, as empresas indicaram um endereço no Brasil para entregar o mandado a Moraes. Para a AGU e os advogados norte-americanos que auxiliam o monitoramento do processo, isso sugere que as empresas pediram a citação por meio da autoridades centrais para a cooperação jurídica internacional, conforme prevê tratado sobre a matéria em vigor entre ambos países, declarou a Advocacia Geral da União. Ainda assim, a advocacia acrescentou que nada acontecerá até o Clark, o diretor de secretaria do tribunal, que analise e assine o mandado.
a plataforma de vídeo Rumble e a Trump Media Technology Group, que opera a Trump Social, que é a rede social do Donald Trump, entraram com ação contra Moraes em 19 de fevereiro deste ano. No processo, as plataformas, conhecidas pelo conteúdo conservador, afirmam que Moraes violou a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. O princípio protege a liberdade de expressão. Moraes tem 21 dias para apresentar uma resposta formal ao processo ou fazer moção pedindo arquivamento ou contestação. O prazo começa a contar a partir da data em que ele foi oficialmente notificado. Caso não se manifeste no prazo, o tribunal poderá emitir um julgamento à revelia, aceitando os pedidos feitos pelas empresas autoras sem ouvir a defesa do ministro Alexandre de Moraes. Então, mais uma vez, o Moraes foi novamente intimado, ok? A AGU entrou em ação para defender o ministro. E o Moraes prorrogou inquérito para investigar Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O ministro do STF estendeu por mais 60 dias, por considerar que há diligências pendentes no processo que apura a atuação do deputado licenciado contra autoridades da corte. Eles querem fritar o Eduardo na banha de macaco, tá bem? Eles querem fritar o Eduardo na banha de macaco, obviamente, tá? Obviamente, eles querem fritar aí o Eduardo na banha de macaco, tá? Pessoal, tem essa informação aqui que eu quero trazer para você. O Paulo Figueiredo, chamam de tudo, de empresário, de bolsonarista, de blogueiro, mas nunca de jornalista, né? Ele é jornalista, Paulo Figueiredo, né? Então, o que acontece, meus queridos? Ele comenta algo que vazou aí. Eles iriam derrubar o visto do ministro da Suprema Corte, o Luiz Roberto Barroso, e o Trump não deixou. Ele vai explicar o porquê. Vamos lá. Bastidor para vocês. O Barroso está neste momento em Miami, aqui no mesmo lugar que eu. Ele até tomou um susto quando um terceiro avisou a ele que nós sabíamos que ele estava aqui. Barroso chegou, segundo já estava monitorado, num voo da TAP às 2 horas da tarde no aeroporto de Miami, vindo de Portugal, direto do Gilmar Palusa. E o Barroso ia encontrar uma grande surpresa quando chegasse aqui no aeroporto. Ele teria o seu visto cancelado. A expectativa era barrá-lo na porta. Isso foi na sexta-feira, às 2 horas da tarde. Na quinta à noite, Trump mandou não tirar o visto do Barroso nesse momento. Porque o foco é o Alexandre de Moraes. E o foco será uma ação mais sistêmica. Vejam que loucura. O homem, isso nunca foi publicado em lugar nenhum, eu estou dando aqui um bastidor para vocês. O homem que salvou o visto de Barroso, e eu sou um pobre coitado, um jornalista, eu jamais teria condições de saber o itinerário do ministro do Supremo Tribunal Federal, nem eu saberia que ele na verdade veio encontrar a filha dele aqui, eu jamais teria condição de sabê-lo sem estar sendo informado por quem eu fui informado. Uma viagem rápida, só vim dar um beijo na filha e tal. Pois é. Não pensem que vocês não estão sendo observados e efetivamente monitorados. Não pensem. A expectativa é que os senhores não insistam em apoiar Alexandre de Moraes, mas se insistirem, a floresta inteira vai queimar para que seja pego o bandido da Birmânia. Seja o Supremo Tribunal Federal, seja o Senado Federal, seja a Câmara dos Deputados, seja a PGR. Os nomes, os escritórios de advocacia, os seus associados, os seus familiares, todos estão mapeados. Todos.
veremos as cenas dos próximos capítulos e eu vou falar sobre elas em breve. Ai, meus queridos. Penso eu que passou pela cabeça do Trump. Rapaz, em meio a essa guerra que eu estou declarando ao Brasil, se eu impeço agora a entrada do Barroso aqui, vai acender, entendeu? Vai acender um barril de pólvora. E não é o momento. Então tá aí, então, o Trump que vem botando para quebrar, defendendo o Brasil, defendendo aí contra a injustiça, né, que ele classificou aí, está sendo feita contra o Bolsonaro, e também defendendo brasileiros, parlamentares, família do Bolsonaro. Parabéns aí ao Trump. Pessoal, você sabe que tudo que nós fazemos nesse programa, a gente só existe porque você está aqui comigo. É você que mantém, é você que fortalece, é você que protege esse canal com o Pix. Então ajuda, por favor. Qualquer valor que você mandar aqui será muito bem-vindo, obviamente, desde que vindo de coração, que você possa fazer isso através aí de qualquer valor aí, através do Pix especial aqui no nosso programa. 11 952 75 3898. Não esqueça de se inscrever, não esqueça de ativar as notificações e fortalecer aqui o nosso programa. Chegou até aqui, escreva Pix para o Gordinho. Escreva, gente. Pix para o Gordinho. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela audiência.